Aqui nos nossos vídeos, e como vocês devem ter visto aí no vídeo passado, nós falamos sobre o fruto, né? O fruto que a árvore boa tem que dar e o fruto que a árvore ruim, infelizmente, ela dá fruto ruim, tá bom? Lá em Mateus capítulo 7, nós comentamos no vídeo passado que Jesus ele fala ele dá esse sermão do monte, ele conta essa historinha, né? Falando sobre o fruto, e ele enfatiza bem essa palavra fruto, que inclusive ele fala uma palavra bem forte lá, né? Que nem todo aquele que chama ele de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Que muitos estavam sendo hipócritas, né? Porque Jesus diz, ele mesmo fala no Sermão do Monte, você pode olhar e ver, assistir o vídeo passado, que ele fala, né? Que assim a pessoa estava agindo com uma certa hipocrisia, né? Porque Jesus mesmo diz assim para eles, eu nem te conheço, né? Nem te conheço. Você está fazendo milagres, está expulsando demônios, mas eu mesmo nem te conheço, tá bom? E aí no vídeo de hoje a gente vai pegar essa palavrinha que Jesus falou lá, né? Dos frutos, né? Do fruto que a pessoa está dando, e vamos trazer aqui para o contexto aqui de Gálatas 5, que é um contexto onde Paulo fala que os judaizantes, né, estavam querendo trazer de volta todo aquele rudimento da lei para a igreja, que agora a igreja vivia pela graça do Senhor Jesus, né? São as boas novas, é justamente essa, é a igreja dando fruto de amor e não mais presa aos rudimentos da lei, tá bom? Então vamos aqui ler o capítulo 5 de Gálatas. A gente vai ler o capítulo todo, eu espero que a gente seja breve aqui, porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas não tem problema, vocês assistem aí, porque eu acho esse capítulo bem interessante, é bem esclarecedor, tá bom? Então vamos começar a leitura aqui. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo. Então Paulo falando à igreja lá em Gálatas, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Ou seja, a igreja lá estava voltando para os rudimentos da lei, estava se deixando circuncidar, né? Os homens lá estavam se deixando circuncidar, e isso nada lhes servirá à cruz de Cristo, né? Ele fala que isso voltar para essa legalidade, esse legalismo, não servirá nada à morte de Jesus, tá bom? Aí ele enfatiza isso aí no versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha só que também que interessante aqui, como é forte essa palavra. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. É como se não tivessem entendido a graça de Cristo, né? Então caíram da graça. Aí ele vai e continua falando aqui no versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então, mediante o Espírito Santo, né, que nós guardamos a fé, e que é a esperança a nossa esperança, tá bom? Continuando, no versículo 6 aqui. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha o amor aí que ela é muito além do que a lei, né? 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou seja, ele pergunta, que pessoa é essa, né? Quem os impediu? E eu quero fazer o link lá quero conectar essa pergunta aqui com o que a gente viu no último vídeo, no capítulo 7 lá de Mateus, que o próprio Jesus diz, né? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Então assim, Paulo vai e pergunta, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, ou seja, tal persuasão não provém de Jesus Cristo, daquele que os chama. Aí Paulo enfatiza, um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa, né? Um pouquinho de lei aí, um pouquinho de doutrina errada acaba levedando toda a massa. Estou convencido do Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Olha só aqui,
ele mais uma vez aponta para essa pessoa que está perturbando a visão da graça, né? As boas novas de Jesus. Aquele que os perturba, no versículo 10, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo continua no 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo mais uma vez enfatiza que se ele estivesse pregando a circuncisão, ele nem estaria sendo perseguido, né? Então ele faz essa pergunta: se estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Paulo fala. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Então não há motivo de ter a cruz. Jesus fez um sacrifício em vão caso voltasse para a lei da circuncisão. Ok? No 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Olha aqui como Paulo enfatiza essa questão dessas pessoas que são os falsos profetas mesmo, né? Pessoas que estão enganando a igreja. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse, que não apenas fizesse a circuncisão, mas se castrasse logo. Porque já que eles estavam falando tanto da lei, então que se castrasse logo. Paulo ele é bem enfático nessa questão aqui, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha aqui, Paulo, eu imagino Paulo se estivesse lendo essa carta, né? Irmãos, vocês foram chamados foi para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor é a nova lei. O amor em Cristo, essa é a lei, né? Essa é a nova lei. Como ele fala aqui, ó, no 14. Toda a lei se resume a um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume a um só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. No versículo 16 aqui, no versículo 16, então Paulo continua, né? Explicando e enfatizando, né? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam os desejos da carne. E aí Paulo agora vai distinguir aqui a carne, a quem vive pela carne e quem vive pelo Espírito. Tá bom? A partir do 17, a partir do versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Então, assim, a nossa oração, o nosso pedido a Deus é que a gente esteja guiado pelo Espírito Santo a cada segundo da nossa vida, cada segundo. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí Paulo vai listar aqui as obras da carne, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. As pessoas querem dividir, né? Dividir a igreja, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lembra lá de Mateus 7, quando Jesus disse: não te conheço. Quando eles se apresentam a Jesus dizendo assim: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagre em teu nome, Jesus. E Jesus diz assim: afastem-se de mim, eu nem lhes conheço. Por que será, né? Por que será? Eu acredito que seja por conta da hipocrisia, da falsidade, de estar falando uma coisa, abrindo a boca para dizer uma coisa, mas as ações eram completamente diferentes. Ou seja, o fruto era da carne e não batia com o fruto do Espírito, né? Essa incoerência, essa inconsistência entre um fruto bom e um fruto ruim, ok? Mas no 22, olha só, no 22, o fruto do Espírito que é: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, meu amigo. Contra essas coisas não há lei. Qual é a lei que vai ser contra o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio? Contra essas coisas não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Assim, esse vídeo ficou longo, porque eu li o capítulo todo, né? Li e comentei com vocês sobre o fruto do Espírito, né? Mas não pode ser diferente, porque esse capítulo aqui ele fala do fruto do Espírito Santo. E esse fruto, né? Esse fruto que frutificou na igreja, né? Frutificou na igreja primitiva lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado naquelas pessoas que estavam ali reunidas, tá bom? E é o que a gente vai começar a ler a partir do próximo vídeo. Nós vamos ver lá a ação do Espírito Santo lá em Pentecostes, lá em Atos, tá bom? A gente vai entrar no livro de Atos e vai ler aí a ação do Espírito Santo, que vai acabar por repercutir cada um desses frutos até o dia de hoje, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, tá bom? Então andem pelo Espírito, tá legal? Porque contra essas coisas não há lei, tá? E pelo vídeo de hoje é só. Um abraço aí. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho aí, compartilhem, né? Dê o like, façam seus comentários, tá bom? E mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo, tá? Até mais.